Taira Masakado é frequentemente lembrado como o primeiro verdadeiro samurai do Japão, devido à sua liderança de um grupo autônomo e à sua rebelião contra o governo central em Kyoto. Durante o período Heian, ele desafiou a ordem estabelecida e formou sua própria base de poder, dando verdadeiro propósito ao nobre guerreiro que mais tarde ficaria conhecido como samurai, nascido em uma distinta família aristocrática. No entanto, seu legado não seria de serviço silencioso. Com notável rapidez e estratégia, Masakado tomou o controle de várias províncias, expulsando os oficiais locais e tomando posse dos selos e chaves imperiais, símbolos de autoridade. Sua ousada resistência abalou as bases do governo centralizado, de acordo com o Shomonki, uma crônica anônima escrita pouco depois de sua morte. Um oráculo divino de Hachiman, o deus do arco e da guerra, proclamou Masakado como o imperador do Japão. Essa mensagem foi transmitida por uma xamã, e Masakado, encorajado por esse endosso divino, assumiu o título de Shino, que significa o novo imperador, mesmo já existindo um imperador. Lendas contam sobre um encontro místico em que uma deusa local banhou Masakado em uma luz radiante, tornando-o quase invencível, exceto por um único ponto sombreado em seu corpo, semelhante ao mito do calcanhar de Aquiles. Na guerra que se seguiu à sua proclamação imperial, disse que ele foi traído por uma amante e uma flecha, atingindo o único lugar vulnerável em seu corpo, tirou sua vida. Sua cabeça decepada foi levada para Kyoto e exibida no mercado oriental como um aviso para futuros rebeldes. O imperador proibiu um enterro ou memorial adequado, deixando o espírito de Masakado vagar pela terra inquieto e sem redenção. Assim ele se tornou um dos 3 grandes Onryo do Japão, espíritos vingativos que se acredita causarem caos no mundo dos vivos como retaliação pelas injustiças que sofreram. Ao longo dos séculos, o legado de Masakado evoluiu e muitos passaram a reverenciá-lo como um deus ou semideus, admirando sua coragem em desafiar o domínio imperial. Como o Japão da época era sem lei e aterrorizante, alguns viam a rebelião de Masakado como algo positivo e um renascimento para uma terra repleta de corrupção, onde os humildes sofriam. Santuários foram erguidos em sua homenagem e oferendas feitas para apaziguar sua ira. Histórias persistem sobre o fantasma de Masakado, aparecendo ao longo dos séculos, trazendo infortúnios, pragas, terremotos e outras calamidades, sempre que sua memória era desonrada. No entanto, paradoxalmente, ele também é considerado uma divindade protetora, um portador de prosperidade para aqueles que o veneram sinceramente. Até hoje, as pessoas ainda visitam seu santuário em Tóquio, deixando orações e oferendas na esperança de conquistar seu favor, ou pelo menos evitar sua ira. Esta é a lenda de Taira Masakado, o rebelde divino, o primeiro samurai e o espírito vingativo que talvez ainda detenha poder no reino espiritual do Japão. Esta é a sua história, Sabarashi é a sua história, na época de Masakado. A elite aristocrática, aqueles cortesãos privilegiados que antes governavam diligentemente os assuntos do Estado, haviam se tornado indiferentes aos problemas crônicos que assolavam o reino. A ilegalidade, o mau governo e o crescente descontentamento público se espalharam sem controle tanto na capital quanto nas províncias distantes. Muitos governadores nomeados pela corte haviam se tornado pouco mais do que oportunistas interesseiros, fora da lei, em trajes nobres que buscavam ganhos pessoais às custas da justiça e da ordem. Quadrilhas de bandidos agiam com impunidade, muitas vezes em conluio com funcionários corruptos, interceptando carregamentos de arroz destinados como tributo de impostos para a capital. O povo comum sofria gravemente. Os camponeses eram reduzidos à miséria, presos em uma vida de dificuldades sem alívio à vista. O Japão da época de Masakado estava longe de ser um estado unificado e harmonioso. Em vez disso,
era um mosaico fragmentado de clãs rivais mantidos juntos. Sob a autoridade nominal da corte imperial, embora o imperador devesse comandar a lealdade absoluta de todos, o verdadeiro poder já começava a escapar de suas mãos. A nação estava formalmente dividida em 66 províncias, cada uma sob a jurisdição de governadores nomeados pelo trono. No entanto, nessa época, embora a estrutura do governo imperial permanecesse, sua autoridade já havia se dissipado. O clã Fujiwara, uma influente família aristocrática, assumiu efetivamente o controle da corte, governando através de imperadores criança, colocados no trono mais como figuras cerimoniais do que como soberanos. Esses imperadores eram frequentemente filhos de filhas dos Fujiwara, e mesmo quando atingiam a maioridade, o poder real permanecia nas mãos dos regentes Fujiwara. Assim, o prestígio do imperador diminuiu e, com isso, a legitimidade do governo centralizado. O declínio da autoridade imperial marcou o início do colapso do estado burocrático do Japão. Um símbolo marcante desse declínio foi a dissolução do Exército Nacional de Conscritos no final do século VIII, substituído por um sistema de guerreiros recrutados localmente. Essa mudança transferiu a responsabilidade pela lei e ordem para os filhos dos senhores provinciais, acelerando a militarização do campo. Com o tempo, essas famílias provinciais, antes meros proprietários de terras e administradores civis, passaram a exercer poder real por meio de seus exércitos particulares. Eles formaram uma nova aristocracia guerreira, exercendo independência de fato. Enquanto a corte imperial se tornava cada vez mais irrelevante, foi dessa classe emergente de líderes militares que homens como Masakado surgiriam. Homens que não esperariam mais pelo comando do imperador, mas agiriam de acordo com seu próprio senso de justiça, força e ambição. Masakado traçava sua linhagem até o imperador Kanu, o 50º imperador do Japão, cujo reinado marcou o auge do poder imperial. Masakado descendia do imperador por meio de seu bisneto, o príncipe Takamochi. No ano de 889, Takamochi recebeu o sobrenome Taida, fundando assim uma das linhagens mais distintas do clã Taida. Uma família que viria a moldar a história do Japão. Na época, era prática comum rebaixar descendentes imperiais ao status de súditos e enviá-los para províncias distantes, onde fundariam novas casas aristocráticas. Essa política, firmemente estabelecida por Takamochi, aliviava tensões na corte e expandia a influência do imperador pelo reino. O filho de Takamochi, Yoshimasa, foi comandante-chefe do quartel-general da Defesa do Norte em Mutsu e teve 8 filhos. O terceiro entre eles era Masakado. Pouco se sabe sobre a infância de Masakado, pois os registros escritos são escassos. A maioria das fontes o identifica como um comandante militar de profissão, e acredita-se que ele tenha nascido por volta do ano 900. Desde suas primeiras ações, fica claro que Masakado não era apenas um guerreiro, mas um líder com um pequeno grupo de seguidores leais. Esses homens, provavelmente camponeses e vassalos, trabalhavam na terra em tempos de paz e serviam como sua força central de combate em tempos de conflito. Na adolescência, por volta dos 15 a 19 anos, acredita-se que Masakado tenha viajado para a capital em busca de oportunidades e serviço. Lá ele entrou para a casa de Fujiwara no Tadahira, um poderoso nobre da corte e estadista. Durante esse período, embora o imperador ainda detivesse autoridade simbólica, o verdadeiro poder estava nas mãos do clã Fujiwara, uma dinastia aristocrática que havia se casado com a linhagem imperial. Alguns relatos sugerem que Masakado serviu como guarda imperial ou como parte do gabinete do camareiro, responsável por proteger o palácio e seu imperador. Isso não seria surpreendente, dado o sangue nobre de Masakado e sua reputada habilidade nas artes marciais.
No ano de 931, Masakado deixou a capital e retornou para sua província natal de Shimosa. De acordo com o Jino Shotoki, uma crônica compilada entre os anos de 1339 e 1343, ele partiu sentindo-se desanimado, possivelmente por não ter conseguido um cargo na sede da Polícia Imperial. No entanto, isso pode ser especulativo. Uma razão mais provável foi a morte de seu pai, que exigiu sua presença para resolver questões relacionadas à propriedade da família. Foi em seu retorno às províncias que a lendária história de Masakado, conforme narrada pelo Shomonoke, realmente começa. O fatídico conflito de Taira no Masakado com seu tio Taira no Yoshikane começou por causa do que parecia ser uma disputa mesquinha envolvendo uma mulher. Algumas tradições populares sugerem que a briga pode ter girado em torno de uma filha de Minamoto no Mamoru, um nobre de descendência imperial. Porém, sob a superfície, tensões mais profundas surgiam, principalmente por causa de terras. Os tios de Masakado haviam tomado propriedades da família que pertenciam legitimamente a ele. Taira no Kunika, como o mais velho e chefe do clã, parecia ter absorvido a herança de seu irmão mais novo, o pai de Masakado, em seu próprio domínio. Essa disputa familiar, que já se arrastava há muito tempo, logo explodiu em uma guerra aberta. No ano de 935, Masakado foi emboscado pelos 3 filhos de Minamoto no Mar Mamoru, Tazuku, Takashi, e pelo irmão deles, que por meio de casamento estavam aliados aos tios de Masakado. Encurralado entre recuar e resistir, Masakado escolheu ficar e lutar. Quando a batalha começou, um vento favorável carregou suas flechas. É verdade que os filhos de Mamoru lutaram bravamente, mas foram decisivamente derrotados. Todos os 3 pereceram junto com muitos de seus guerreiros. Apenas alguns sobreviveram para fugir e contar a história. No rescaldo, a fúria de Masakado foi desencadeada. Ele devastou os povoados de Nomoto, Shida, Oguchi e Motoki, incendiando tanto as mansões nobres quanto as casas dos camponeses. Aqueles que buscaram abrigo dentro de casa foram queimados vivos, outros foram abatidos por flechas enquanto fugiam. Grandes celeiros de arroz, destinados a alimentar gerações, foram consumidos pelo fogo. Mais de 500 casas ligadas ao clã Minamoto foram consumidas e seus habitantes mortos. O fogo rugia como um trovão, e sua fumaça escurecia o céu. A devastação mergulhou tanto os oficiais quanto o povo comum em luto. Um dos tios de Masakado, Kunika, também foi consumido pelas chamas, longe na capital. O oficial da corte, Taira no Sadamori, filho de Konika, recebeu a notícia. Seu pai estava morto e sua casa ancestral reduzida a cinzas. Profundamente abalado, ele se afastou da corte e voltou para o interior, esperando trazer paz à terra. Ele enviou uma carta para Masakado, expressando o desejo de reconciliação e harmonia, mas mesmo enquanto Sadamori buscava a paz, a vingança se agitava. Em outro lugar, o tio de Masakado, Taira no Yoshimasa, outro filho do príncipe Takamoshi, tramou retaliação. Ele também tinha ligação com Minamoto, nenhuma ligação com Mamoru por casamento, e a dor de Mamoru pela perda de seus filhos ardia como fogo. Yoshimasa, movido por essa dor, renunciou ao parentesco e decidiu destruir seu sobrinho. Ao ver seu fervor, Mamoru sorriu de forma sombria. Yoshimasa armou seus homens e marchou para a guerra. Ao ouvir sobre o avanço deles, Masakado cavalgou rapidamente para a província de Hitachi. Quando ele chegou, Yoshimasa gritou. Um desafio ousado foi lançado e a batalha começou. O confronto foi feroz, mas mais uma vez Masakado triunfou. Mais de 60 guerreiros de Yoshimasa foram abatidos por flechas e muitos fugiram em desordem. A notícia da derrota de Yoshimasa se espalhou rapidamente e a lenda de Masakado cresceu. Yoshimasa, humilhado, ficou ainda mais determinado. Ele enviou uma carta apaixonada ao seu irmão mais velho, Yoshikane, implorando por reforços.
O trovão ressoa com vento e chuva. Imploro por sua força para acabar com a destruição de Masakado. Assim que ele for derrotado, a paz retornará à nossa terra atormentada. Yoshikane concordou com a união de suas forças. Os irmãos logo cruzaram o caminho de Sadamori. Yoshikane o repreendeu severamente. Ouvi dizer que você ficou amigo de Masakado, indigno de um guerreiro cujos parentes estão mortos e cujos tesouros foram saqueados. Junte-se a nós e restaure a honra. Comovido por suas palavras, Sadamori juntou-se à causa deles. Esse grande exército, agora composto por 3 membros seniores do clã Taida, logo se aproximaria da posição de Masakado. Masakado, ao saber que eles se aproximavam, percebeu que seus homens estavam exaustos e em menor número. Masakado, porém, quando os soldados de Yoshikane formaram uma parede de escudos para o golpe final, atacou primeiro. Ele lançou um contra-ataque repentino e mais de 80 cavaleiros inimigos caíram. As tropas de Yoshikane entraram em pânico e fugiram, sendo perseguidas implacavelmente até se refugiarem nos escritórios provinciais, apesar de muita hostilidade. Masakado, ligado pelo sangue, poupou a vida de seu tio Yoshikane. No mesmo dia, ele relatou a traição de seu tio em documentos oficiais enviados para províncias próximas. Então, ao retornar para casa, ele desfrutou de um breve momento de paz. Mas essa paz não durou muito. Em resposta às acusações feitas por Minamoto no Mamoru, o Conselho de Estado convocou Masakado para a capital. Matar um oficial era um crime capital. E temendo por sua vida, Masakado viajou rapidamente até a corte. Lá, embora não conhecesse a lei, Masakado se defendeu de forma eloquente e com aparente favor divino. O imperador, comovido por sua sinceridade, considerou seus crimes menores. Masakado foi interrogado brevemente e recebeu um perdão completo. Sua reputação como guerreiro disparou e ele retornou à província de Shimosa com honra. Mal ele havia se estabelecido em Yoshikane. Ainda nutrindo ressentimento, lançou mais um ataque. Suas forças bem armadas e numerosas avançaram até o val de Kogai, perto da fronteira. Diziam que os deuses se voltaram contra Masakado naquele dia. Suas tropas, mal preparadas, romperam as fileiras e fugiram. Yoshikane, aproveitando a oportunidade, incendiou vilarejos e campos, deixando destruição por onde passava. Envergonhado pela derrota, Masakado se escondeu, mas logo retornou, reconstruindo seu exército. A rivalidade familiar entre os membros mais antigos do clã Taira se transformou em um ciclo de vingança. Disse que nem o cansaço nem os elementos conseguiam esfriar o ódio entre Masakado e seus tios. Mesmo assim, a lenda de Masakado crescia a cada batalha. Para alguns, ele já não parecia totalmente mortal. Um guerreiro intocado pelo medo, talvez até mesmo pela própria morte. Favorecido pelos deuses, ele atravessava a guerra como um homem escolhido pelo destino. Sadamori denunciou Masakado como um homem maligno e o condenou publicamente. Enfurecido pela calúnia, Masakado partiu com apenas 100 homens para confrontá-lo. Eles lutaram, mas nenhum dos lados prevaleceu. Sadamori então apresentou queixas formais ao Conselho de Estado, o que levou a outra convocação imperial. Ele mesmo levou o édito, mas Masakado, agora desafiador, recusou-se a cumprir logo após a morte do tio de Masakado, Yoshikane, provavelmente por causas naturais. Seu inimigo de longa data havia partido, e as províncias cansadas da guerra respiraram aliviadas. No ano de 938, Masakado viajou para a província de Musashi para mediar uma disputa entre o estimado magistrado distrital, Musashi no Tagashiba, e o governador provincial, Okyo no Okimi, que era amplamente visto como implacável e corrupto. No entanto, as negociações fracassaram quando os soldados de Tagashiba atacaram o aliado de Okyo, Minamoto no Tsenomoto, que era o vice-governador da província de Musashi.
suspeitando de uma conspiração envolvendo Takashiba, Okimi e Masakado. Para derrubá-lo, Tozenamoto fugiu da capital e espalhou falsas acusações. Em resposta, o regente Fujiwara no Tadahira ordenou que Masakado respondesse a essas acusações. Masakado apresentou provas claras de suas intenções honrosas, conquistando o favor de autoridades de todo o país e garantindo uma reputação de integridade e respeito. No ano de 939, Masakado recebeu em seu séquito uma figura duvidosa, Fujiwara no Haruaki, um rico agricultor de Hitachi que era procurado por vários crimes. Apesar das exigências das autoridades, Masakado escondeu Haruaki e o protegeu como seu fiel seguidor. Convencido por Haruaki, Masakado marchou sobre Hitachi no 11º mês do ano de 939 com um grande exército. Ao chegar aos escritórios provinciais, ele apresentou uma petição por escrito exigindo que Haruaki pudesse residir em Hitachi sem ser preso. Os oficiais recusaram e escolheram lutar. A batalha que se seguiu foi feroz, e todos os 3.000 soldados do governo foram mortos, embora Masakado comandasse apenas 1.000 homens. Masakado cercou os escritórios e bloqueou todas as saídas. O vice-governador Koretika, diante da derrota, rendeu-se e aceitou as condições de Masakado. Após a vitória, Masakado distribuiu generosamente rolos de seda valiosa e tesouros raros entre o povo, espalhando-os tão livremente quanto as nuvens pelo céu. Depois, Masakado assumiu a administração provincial e consolidou seu poder. Certo dia, o governador provincial, Príncipe Okiyo, aproximou-se de Masakado em segredo com uma proposta cautelosa. Após refletir, ele disse: conquistar até mesmo uma única província certamente atrairá uma dura condenação da corte. Talvez seja mais sensato buscar o controle de todas as províncias de Bando e esperar para ver como os acontecimentos se desenrolam, respondeu Masakado com uma confiança tranquila. Essa é exatamente a minha intenção. Vou começar com as 8 províncias de Bando e, com o tempo, reivindicar a própria capital imperial. Primeiro, preciso tomar os selos oficiais e as chaves de todas as administrações dessas províncias, expulsando os governadores e mandando-os de volta para a capital. Quando isso estiver feito, as 8 províncias estarão firmemente sob meu controle e o povo ficará ao meu lado. Com essa troca decisiva concluída, Masakado partiu mais uma vez, comandando vários milhares de homens enquanto atravessava para a província de Shimosuke. No entanto, ele tinha uma nova ambição agora. Queria ser o imperador. Fujiwara no Kimi, Nasa, o recém-nomeado governador, ajoelhou-se diante de Masakado e apresentou respeitosamente os selos e as chaves do cargo. Em meio à agitação que se seguiu, todos os prédios do governo e os terrenos ao redor ficaram sob o controle de Masakado. O governador foi enviado de volta à capital, forçado pela mão de Masakado. Em seguida, Masakado entrou na província de Kozuki. Fujiwara no Hisanori no Ason, o vice-governador de Kozuki, também entregou seus selos e chaves e foi rapidamente enviado para a capital. Masakado posicionou guardas nos 4 portões e realizou uma cerimônia solene para nomear novos oficiais da província. Durante os procedimentos, uma xamã apareceu e proclamou: "Eu sou a mensageira do grande Bodhisattva Hachiman. Eu concedo ao meu filho Masakado o título de imperador." Masakado ergueria o certificado de patente bem acima de sua cabeça. Os guardas de cada portão se levantaram aplaudindo, enquanto milhares de soldados se prostraram em uníssono diante de seu novo soberano. Os principais ministros de Masakado, Príncipe Okiyo e Fujiwara no Uromochi, concederam formalmente a ele o título de novo imperador. Em resposta a esse momento crucial, Masakado escreveu uma carta e a endereçou a Fujiwara no Tadahira, o chanceler e regente da corte imperial.
para explicar suas ações e pedir compreensão. Ela dizia: já faz muitos anos desde a última vez que tive a honra de receber seus conselhos. Há muito tempo desejo vê-lo novamente, mas os acontecimentos que agora devo relatar são tão inesperados que mal sei por onde começar. Só posso esperar que Vossa Excelência me conceda a graça de sua paciência e compreensão. Há algum tempo fui convocado à capital devido a uma acusação feita contra mim por Minamoto no Mamoru. Com grande temor, apressei-me a comparecer, mas, ao me apresentar, fui informado de que havia sido perdoado e fui enviado de volta para Shimosa sem demora. Acreditando que o assunto estava resolvido, voltei para minha aldeia e deixei de lado as preocupações militares, afrouxando a corda do arco e vivendo tranquilamente. No entanto, a paz não durou. Taida no Yoshikane, o ex-vice-governador de Shimosa, reuniu um exército de 7.000 homens e marchou contra mim. Eu não podia simplesmente fugir, fui forçado a me defender na luta. Muitos dos meus homens foram mortos, minha família foi capturada e meus bens confiscados. O governo de Shimosa enviou um relatório completo sobre isso ao Conselho de Estado. Em resposta, a corte emitiu ordens para ajudar na captura de Yoshikane e seus aliados, e a questão parecia resolvida. No entanto, não demorou muito para que eu recebesse outra convocação para a capital. Preocupado com essa nova ordem, enviei uma explicação detalhada da minha situação para Naho no Tumayuki, o portador da ordem. Mesmo assim, não recebi mais notícias da corte enquanto permanecia ansioso esperando. Tairano Sadamori chegou a Hitachi durante o verão trazendo mais uma convocação imperial. Os oficiais provinciais encaminharam essa ordem para mim várias vezes. Então, Sadamori, evitando a perseguição, fugiu secretamente de volta para a capital. Apesar de sua fuga, as autoridades não investigaram Sadamori e, em vez disso, endossaram suas acusações, emitindo um novo édito contra mim. Como isso é possível? Justiça? Minamoto no Tsukemoto, controlador da direita de 5º escalão, transmitiu sua vontade para mim, declarando que, com base no relatório do vice-governador para Senamoto de Musashi, foi decidido convocar Masakado novamente enquanto aguardamos este emissário. A situação em Hitachi piorou. Tanemori, filho do vice-governador Fujiwara no Korechika, abusou de sua posição para caluniar outros e incitar a desordem em nome de um dos meus seguidores, Fujiwara no Huruaki. Viajei para Hitachi em busca de uma solução, mas Tanemori, em aliança secreta com Sadamori, liderou 3.000 soldados em um ataque ao arsenal provincial, apossando-se das armas e me desafiando para a batalha. Em resposta, liderei meus homens no combate e os derrotei. No rescaldo, muitos pereceram. Os que restaram foram feitos prisioneiros. O vice-governador Korechika posteriormente apresentou uma confissão por escrito, assumindo a culpa pela má conduta de seu filho. Assim, acabei sem querer assumindo o controle da província de Hitachi, percebendo a gravidade desse ato. Eu sabia que conquistar até mesmo uma única província era um crime equivalente a tomar 100. Então decidi conquistar as outras províncias de Bandô, enquanto aguardava a decisão da corte. Com todo respeito, preciso falar sobre minha linhagem. Sou, sem dúvida, um descendente de 5ª geração do imperador Kamnu. Se eu viesse a governar metade do reino, e isso não seria o cumprimento do que o destino me deve? As crônicas relatam que muitos, no passado, chegaram ao poder pela força das armas. Eu também fui abençoado pelo céu com habilidade marcial. Quem entre meus contemporâneos se iguala a mim? E ainda assim, ao invés de reconhecerem meu serviço ou mérito, a corte me condenou. Quando reflito sobre meu passado, vejo pouco do que me orgulhar. A pequena honra que conquistei já se desfez há muito tempo. Peço humildemente a Vossa Excelência que olhe para o meu pedido com simpatia. Faz décadas que servi sob seu comando pela primeira vez. Na minha juventude,
Nunca poderia imaginar que tais acontecimentos ocorreriam durante sua regência. Meu arrependimento é esmagador. Não tenho palavras para expressar isso, embora eu realmente tenha considerado derrubar a ordem estabelecida. Nunca me esqueci de Vossa Excelência, meu antigo mestre. Se o senhor pudesse me mostrar apenas um pouco de compreensão, isso aliviaria o peso em meu coração. Esse é meu único desejo, refletido em cada palavra que escrevi acima. Com o mais profundo respeito, Masakado embarcou em uma turnê cerimonial por seu domínio reivindicado, que se estendia até as províncias de Musashi e Sagami. No total, ele conquistou 8 províncias. Então, em um movimento ousado e sem precedentes, ele emitiu uma proclamação dizendo que tinha o direito divino de reivindicar o trono imperial. A notícia causou ondas de choque por toda a capital. O pânico tomou conta da corte. O imperador legítimo, abalado pela audácia dessa rebelião, recorreu à intervenção divina. Os nomes dos traidores foram queimados em uma fogueira sobre altares consagrados e efígies dos rebeldes foram penduradas sob árvores de espinheiro e bordo, antigos símbolos de afastar o mal. Enquanto isso, Masakado reuniu um exército de 5.000 homens e marchou em direção a Hitachi em busca de seu antigo rival, Taira no Sadamori. Dias se passaram, mas não havia sinal do inimigo, sem nenhuma batalha à vista. Masakado dispensou as tropas que havia convocado de vários cantos da região de Bando, mandando-as de volta para suas casas. Agora, menos de 1.000 guerreiros permanecem ao seu lado. A notícia sobre a diminuição das tropas de Masakado logo chegou a Sadamori sem demora. Ele se uniu a Fujiwara no Hidesato e juntos reuniram um exército de mais de 4.000 homens. O confronto final estava prestes a acontecer no dia da batalha. O novo imperador, Masakado, ele mesmo liderou o ataque. Ele ergueu a voz em um grito de guerra estrondoso, brandiu sua espada e avançou para a batalha à frente de seus homens. No entanto, no caos do combate, o destino se voltou contra ele. Dizem que uma flecha perdida, guiada pela mão dos deuses, o derrubou na linha de frente. Lá, o imperador rebelde caiu com os deuses tendo-o traído. Segundo a lenda, Hidesato, um aristocrata e senhor japonês, juntou-se à causa de Masakado, embora nunca tenha tido muito afeto pelo homem e logo se arrependeu de sua decisão. Masakado não era um guerreiro comum. Diziam que ele tinha mais de 2 metros de altura, seu corpo parecia ter sido forjado em ferro e seu olho esquerdo possuía 2 pupilas. Ainda mais inquietante, ele cavalgava para a batalha ao lado de 6 guerreiros, seus exatos sósias, mas mais sombras que humanos, tornando impossível saber qual deles era o verdadeiro Masakado. Apesar de ficar impressionado e talvez perturbado pela presença assustadora de Masakado, Hidesato acabou se encantando por uma das concubinas de Masakado. Enquanto estava na corte dele, ela lhe confidenciou um segredo. A única vulnerabilidade de Masakado ficava logo abaixo da orelha, e apenas sua verdadeira forma projetava uma sombra. Munido desse conhecimento, Hidesato aproveitou a oportunidade e o traiu. Ele disparou uma flecha no ponto fraco oculto, acertando em cheio. Quando o verdadeiro Masakado caiu, os 6 guerreiros fantasmagóricos desapareceram como névoa, revelando finalmente o homem por trás da lenda. Sua cabeça foi decepada e enviada para a capital como um troféu sombrio. Seus generais e oficiais leais foram capturados e executados. A própria rebelião havia sido esmagada. O Shomonki se encerra com uma nota final assombrosa, uma mensagem do próprio espírito de Masakado falando das profundezas do inferno. Lá ele descreve os tormentos que sofre pelos pecados que cometeu no mundo dos vivos, um imperador em desafio, uma alma agora presa ao sofrimento. Segundo a lenda, a cabeça de Tairano Masakado, mesmo decepada, recusou-se a apodrecer.
Ela ficou exposta no mercado oriental de Kyoto por meses, mas continuava tão realista quanto no dia em que foi separada dos ombros. A carne permanecia intacta, os olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural e a boca se contorcia em uma careta assustadora, como se estivesse congelada em fúria. E então o impossível aconteceu. Numa noite, a cabeça começou a brilhar com uma luz fantasmagórica. Devagar, ela se elevou no ar, subindo, brilhando, até que de repente voou pelo céu, riscando como uma estrela cadente. Sobre as terras do Japão, ela voou para o leste, de volta para Shimosa, a província que Masakado uma vez chamou de lar. Mas até mesmo um espírito precisa descansar. Cansado de sua longa jornada, a cabeça desceu e repousou em uma pequena vila de pescadores, um lugar que, séculos depois, se tornaria a grande cidade de Edo, hoje conhecida como Tóquio. Os aldeões, surpresos mas reverentes, limparam a cabeça e lhe deram um enterro digno. Sobre o túmulo, eles construíram um santuário e o chamaram de Kubizuka, o Monte da Cabeça. Para o povo comum, Masakado não era um traidor, mas sim um herói, um nobre guerreiro que ousou enfrentar uma nobreza corrupta e indiferente. Eles o adoravam como um protetor e símbolo de justiça. No entanto, apesar das oferendas e do santuário, seu espírito continuava inquieto. Anos após o enterro, uma figura fantasmagórica vestida com armadura de samurai foi vista vagando pela área próxima ao monte. Os moradores sussurravam que a alma de Masakado ainda permanecia presa ao mundo dos vivos pela raiva e traição. No início dos anos 1300, uma praga devastadora varreu Edo, ceifando inúmeras vidas. Muitos acreditavam que era a fúria de Masakado ainda não apaziguada. Para acalmar sua fúria, seu espírito foi consagrado mais uma vez, desta vez no grandioso e prestigioso Santuário Kanda. Lá ele foi elevado ao posto de divindade e se tornou um dos honrados deuses guardiões da cidade. Por um tempo, sua vingança foi acalmada, mas a paz não duraria. No ano de 1874, durante o reinado do imperador Meiji, o imperador visitou o Santuário Kanda. O status divino de Masakado foi considerado uma vergonha, um inimigo da família imperial e um usurpador honrado ao lado dos deuses. Seu título foi revogado e seu espírito foi relegado a um pequeno santuário secundário nos arredores da cidade. Anos depois veio o desastre. No ano de 1923, o grande terremoto de Kanto reduziu grande parte de Tóquio a escombros. Entre os sussurros nos escombros havia um nome familiar: Masakado. Muitos acreditavam que o espírito do samurai traído havia se levantado novamente em fúria. E quando o Ministério das Finanças construiu sua sede sobre o local de seu sepultamento, estranhos infortúnios começaram a acontecer. Funcionários relataram doenças estranhas e acidentes misteriosos. Em apenas 5 anos, 14 funcionários morreram, incluindo o próprio ministro das Finanças. Foi coincidência, talvez, mas o governo não quis arriscar. O prédio foi demolido, o local de sepultamento restaurado e um ritual solene foi realizado para apaziguar a alma vingativa de Masakado. Após a Segunda Guerra Mundial, as forças americanas teriam tentado asfaltar o local para construir um estacionamento. Diz a história que um trator sofreu uma pane fatal, matando o operador. Os planos foram imediatamente abandonados no século XX. Quase toda a desgraça inexplicável naquele distrito de Tóquio era atribuída ao espírito inquieto de Masakado. E alguns acreditavam que o destino de toda a cidade estava ligado ao humor dele. No ano de 1984, após décadas de pressão popular, o guerreiro rebelde foi reintegrado como uma divindade. Assim, a lenda de Taira no Masakado perdura não apenas como um guerreiro, não somente como um fantasma, mas como um deus, tanto temido quanto venerado.
No coração da Tóquio moderna, onde torres de vidro perfuram o céu e trens-bala zumbem sob a terra, disse que seu espírito permanece, observando e talvez até agora ouvindo. Masakado é frequentemente lembrado como o primeiro verdadeiro samurai do Japão, um título conquistado não apenas por sua habilidade marcial, mas também por sua ousada rebeldia. Durante o período Heian, ele liderou uma força autônoma em aberta rebelião contra a corte imperial em Kyoto, rompendo com a velha ordem para forjar um poder próprio, dando origem à classe dos samurais. Durante sua vida, ele recebeu o título de Novo Imperador, numa época em que o poder dos xamãs era profundamente reverenciado. Sua habilidade incomparável em batalha não deixava dúvidas de que ele era favorecido pelos deuses. Sua carta à corte imperial, confessando suas falhas e buscando redenção, nos dá uma ideia de seu ponto de vista e das injustiças que ele sofreu. Ainda assim, o tratamento dado pela corte imperial à sua cabeça, decepada após sua morte, assim como as injustiças que ele sofreu em vida, provocaram uma profunda inquietação em seu espírito. Embora milênios tenham se passado, a história de Masakado ainda ecoa como um conto de rebelião, retribuição e divindade inquieta. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Agradecimento especial ao John Sykes. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe e até a próxima semana com mais um perfil histórico.